Fala, queridos, com a graça do Senhor Jesus, a grande realidade é que todos nós temos promessas de Deus. Eu tenho certeza disso. Você que está aqui, você tem promessa do Senhor. Em algum momento da sua vida, você recebeu uma promessa de Deus. Agora, a grande questão é o seguinte: entre o anúncio da promessa e o cumprimento da promessa, nós temos uma trajetória. E nessa trajetória é que é a grande questão. E hoje eu quero falar um assunto que eu considero de extrema importância para a sua vida. Existem alguns inimigos internos, exatamente, que fica lutando para você não receber as promessas do Senhor. E é exatamente isso que eu quero falar hoje aqui no nosso devocional diário. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez e você que sempre está aqui conosco, também seja bem-vindo. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, exatamente isso. Pastor, quais são esses inimigos internos? Eu preciso saber para me lutar contra eles. Bom, eu vou já falar para você. Fica comigo aqui que eu vou já falar para você. Mas antes disso, vamos ler o texto da palavra, né? Salmo 121, versículo de número 2, que diz assim: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra poderosa, né, meus amados? Que palavra de Deus. O nosso socorro vem de Deus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Olha, querida, a grande realidade é isso mesmo. Nós temos alguns inimigos internos, que muitas vezes esses inimigos internos são piores do que os inimigos externos. Exatamente isso, porque os inimigos internos, ele está dentro de nós, né? E muitas vezes está ligado às nossas emoções. E é isso que é a grande questão. Muitas vezes esses inimigos, eles trabalham tanto, certo, na vida de uma pessoa. Eles, sabe aquela coisa que todos os dias esse inimigo fica trabalhando e aí a pessoa acaba anos e anos da sua vida sendo prisioneiros. É isso mesmo. Prisioneiros, como se estivesse dentro de um cativeiro espiritual. E aí a pessoa chega muitas vezes e diz assim para mim: pastor, eu tenho promessas de Deus, mas já faz tanto tempo, pastor, e essa promessa não se cumpre. E aí a gente começa a conversar, certo, fazer algumas perguntas, e a gente observa isso claramente, que esses inimigos internos está presente na vida daquela pessoa. Bom, eu vou falar hoje aqui, olha, somente três inimigos, mas tem muito mais, com certeza tem muito mais. Porém, vamos se limitar somente a esses três inimigos aqui. E o primeiro inimigo que eu quero deixar, eu considero esse inimigo aqui, olha, mas é de extrema importância você observar isso aqui, que é a incredulidade. Exatamente isso. Incredulidade. Gente, vou te falar uma coisa. A incredulidade, ela não se instala de uma vez, assim como os outros inimigos que eu vou falar. Esses inimigos, eles não chegam na vida de uma pessoa, certo? De uma hora para outra e simplesmente fica e se torna o grande inimigo ou o grande gigante da pessoa. Não é assim que funciona. Todas as questões de inimigos internos que eu vou falar aqui estão ligadas às tuas emoções. E as questões emocionais, certo? Elas vão ao tempo e à medida que o tempo vai passando, certo? Eles vão se fortalecendo cada vez mais. A gente pode ver isso exatamente quando o povo de Israel saiu do Egito, certo? Deus tirou o seu povo do Egito, tirou fisicamente, mas o coração do povo continuava com incredulidade, exatamente. Eles continuavam incrédulos, tanto que quando se aproximaram da terra que era para tomar posse, não conseguiram tomar posse. Por quê? Porque a incredulidade se fortaleceu ainda mais durante os 40 anos de caminhada no deserto.
Veja, gente, olha só a questão da incredulidade. Um inimigo que se fortaleceu durante o tempo e que acabou tomando conta da vida daquelas pessoas e levando eles a perderem as promessas de Deus. Quando você analisa a questão da incredulidade, o que significa uma pessoa que é incrédula? Significa uma pessoa que deixa de acreditar. Significa uma pessoa que deixa de crer. Exatamente isso. Ela acha que é impossível que Deus possa fazer isso por ela, que Deus possa libertar o seu filho, que Deus possa libertar o seu esposo, a sua esposa, o seu parente, o seu amigo, que Deus possa lhe restaurar financeiramente, que Deus possa realmente reerguer a sua empresa, que Deus possa, exatamente isso, ou que Deus possa, ou que Deus pode, vamos colocar a expressão pode, que Deus pode também fazer o que, pastor? Certo? Restaurar o seu casamento, exatamente, restaurar uma amizade, enfim, gente, certo? Restaurar, certo? A comunhão com um parente, com uma família, certo? Com um amigo, enfim, gente, são coisas que a pessoa coloca, certo? A impossibilidade, certo? Dentro do seu relacionamento com Deus. Então, independente, da promessa que Deus fez, tem muita gente que não crê, e é isso que é a incredulidade, e acaba não recebendo. Por quê? Porque ele acha que Deus sempre vai trabalhar no campo da lógica. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha fora, muitas vezes, do nosso campo da lógica. Exatamente isso. Eu vou te dar só um exemplo para me fechar esse ponto aqui com você. Quando Deus ordenou que Josué marchasse, olha só, gente, vamos trabalhar campo da lógica e incredulidade. Vamos colocar a seguinte situação. Deus disse para Josué, começa a rodear esse muro todo de Jericó, tu, este povo, e assim que vocês terminarem de rodear, vocês tocam a buzina e gritem, mas vocês vão fazer isso somente no último dia. Vocês vão rodear 6 vezes, aí vão rodear mais um, completa 7. E no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, aí vocês vão gritar e tal. Gente, a Bíblia diz que eles fizeram tudo isso. Do jeito que Deus falou, eles fizeram. E o que é que aconteceu? As muralhas vieram ao chão. Detalhe, Deus não disse o que ia fazer. Exatamente. Deus não disse, o texto é claro. O texto não mostra que Deus disse que ia derrubar a muralha. Eles simplesmente acreditaram e fizeram. Isso é credulidade. É crer, é seguir uma orientação de Deus, certo? É prevalecer, continuar, prosseguir até que se manifeste a bênção e as promessas do Senhor. É isso que acontece, certo? E muitas vezes as pessoas, certo? Deus dá uma direção e ela não segue por causa da incredulidade, certo? E aí ela começa a achar como Deus vai fazer, como Deus vai resolver. Ele quer trabalhar no campo da lógica, quando Deus trabalha no sobrenatural. Pode ter certeza disso. Então, um grande inimigo é a incredulidade. Talvez você esteja hoje aqui dizendo, meu Deus, já faz tanto tempo. Não permita que esse inimigo, a incredulidade, venha assumir o comando da sua vida. Mas que você possa, não importa se eu estou com 1 ano esperando, se eu estou com 2, se eu estou com 3, se eu estou com 10, eu vou continuar crendo nas promessas do Senhor. O segundo inimigo, a gente pode ver, é o desânimo. Por quê? O tempo passa e o desânimo chega. Desânimo também, certo, é sinônimo de ansiedade, porque muitas vezes você tem tanta ansiedade, certo? E a ansiedade, ela é excesso de futuro e também é excesso de passado. Exatamente isso. Isso causa ansiedade na vida da pessoa, automaticamente, porque não tem a resposta dentro do seu tempo e as coisas não acontecem na sua maneira. O que vai gerar? Desânimo. Desânimo,
certo? E muitas vezes, até que se cumpra a promessa, você vai passar por um tempo. Exatamente, é o tempo da promessa. Nós já falamos isso aqui, certo? Se você ainda não verificou esse vídeo, ainda não assistiu, acompanhe aqui na nossa playlist, tá bom? Acompanhe aqui. Eu falei um pouco já sobre essa questão do tempo. E aí, dentro desse tempo, entre o anúncio da promessa e o cumprimento da promessa, tem um tempo. E muitas vezes você cria uma expectativa tão grande e as coisas não acontecem. E aí vai gerar o quê? O desânimo, certo? E esse desânimo vai atingir diretamente o teu estado emocional, o teu equilíbrio. E muitas vezes o que acontece? A pessoa acaba tomando uma decisão precipitada, toma a frente de Deus. Quando não toma nenhuma decisão, certo? Ele simplesmente entra na área do isolamento. Aí ele se isola, deixa de acreditar, aí entra a incredulidade, certo? Aí pronto, esquece, não quer mais saber. Bom, e aí esse estado de desânimo vai levando para um cativeiro emocional e espiritual. Então esses são alguns inimigos que levam muita gente a perder, certo? As promessas do Senhor, ou muitas vezes demora bastante para cumprir. Porque o estado emocional dessa pessoa, certo, muitas vezes está comprometido. Eu ainda tenho mais um inimigo aqui que eu vou mostrar para você vencer ele, certo? Então vamos lá, o primeiro é a incredulidade, certo? Como é que eu venço? Acreditando sempre, crendo que o Senhor tem a resposta, a qualquer momento vai chegar. Como é que eu venço o desânimo? Com ânimo, exatamente, eu tenho que mandar informação para o meu cérebro, certo? Acreditando, certo? Que o Senhor está no comando, que eu preciso estar pronto para esse grande dia, para esse grande momento, certo? Eu não posso viver pelas circunstâncias da vida, mas eu tenho que viver segundo a fé, exatamente. Isso vai trazer ânimo. Eu tenho que dar um passo de cada vez, certo? Esperando sempre que a resposta vem do Senhor. E aí eu tenho mais um inimigo aqui, mas antes de eu entregar aqui o terceiro inimigo, certo? Para você vencer ele também, vamos fazer o seguinte. Olha, eu peço para você, digita aqui nos comentários, digita assim, ó: Senhor, me ajuda a vencer os inimigos internos. Senhor, me ajuda a vencer os inimigos internos. Escreva aqui nos nossos comentários, deixa o teu pedido de oração também, que a gente vai estar orando pelo teu pedido em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, se esse conteúdo está falando com você, a palavra do Senhor está tocando no teu coração, você está sendo edificado, peço para você fazer mais uma coisinha aqui que é muito importante isso aqui para o nosso canal. É o seguinte, tá vendo o dedinho que está subindo aí, ó? Esse aí é o joinha, é o like, deixa aqui, aperta, não leva um segundo da tua vida, do teu tempo aqui, exatamente. Quando você aperta, tá? O que vai acontecer? O YouTube vai semear para outras vidas também, tá bom? Então vamos lá, gente, para me fechar com você. Pastor, qual é o outro inimigo? Lembranças negativas do passado. Exatamente isso, gente. Lembranças negativas do passado. Gente, eu fico vendo hoje, existe para mim, na minha concepção, certo? Vamos lá, pastor, o que o senhor entende hoje assim de visão de mundo? Eu só vejo dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que só vivem lembranças negativas do passado. Ele vive no passado. Ele tenta arrumar o passado, sendo que ele já está no presente. Ele tenta ajeitar o passado, mas vivendo o presente. Não dá mais. Passado é passado, passado já passou. Não tem o que fazer. Você tem que saber lidar com as situações, com as consequências, mas arrumar é bem mais complicado, certo? E o outro tipo de pessoas são pessoas que só vivem no futuro. Exatamente, certo? É uma ansiedade descontrolada pelas coisas, certo? E aí o terceiro tipo de pessoas, certo, que é bem menos, é os que vivem no presente. Pessoas que vivem hoje, certo? E é isso que faz a diferença na vida de todo mundo, certo? Ou você vive uma vida do passado se lembrando. Então vamos lá, vou te dar um exemplo, né? Pessoas que ficam se lembrando, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse decidido assim, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Meu Deus, como eu fui uma pessoa, certo, tão assim despercebida? Como é que... Aí fica. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse tomado essa decisão? Por que eu fiz? Gente, isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Lembranças negativas do passado, isso não te ajuda em nada, só vai aumentando o teu sistema, certo? De culpa, né? Só vai aumentando a culpa
ocupa no teu coração, na tua mente, e vai justamente te paralisando. Quando não, o outro só pensa no futuro. Não funciona. Você está subindo uma escada, então tem que pisar o próximo degrau. Não adianta querer dar um passo de 10 à frente, porque não vai dar, você não vai conseguir, certo? Então, esse inimigo, lembranças negativas do passado, paralisa muita gente, certo? E impede as promessas de Deus se cumprir na vida deles. E eu volto para o texto bíblico que eu citei. Porque a Bíblia nos mostra que o povo de Israel se lembrava das cebolas do Egito, se lembrava, certo, da comida do Egito, e se lembrava. Gente, olha só, lembranças negativas do passado. Olha só, eles eram escravos lá, eles estavam presos, eles estavam sendo subjugados, certo? Eles estavam sofrendo, eles estavam fora da terra deles. Mas as lembranças negativas do passado fizeram com que eles não alcançassem as promessas do Senhor, porque a lembrança negativa do passado lhe levou para um nível de incredulidade. E o pior, eles infamaram a terra. O que significa infamar a terra? É mesmo que dizer, Deus não pode fazer isso por nós. Deus não pode dar a terra pra gente. É isso que é a questão. Então você precisa vencer esses inimigos, sabe? Esses inimigos internos que lutam, certo, com você, para você não receber as promessas. E como é que eu venço as lembranças negativas do passado? Deixando o passado no seu devido lugar. Não dando espaço na sua memória, na sua mente, o suficiente para ele assumir o comando da sua vida. Você dirige o seu carro olhando pelo para-brisa e não pelo retrovisor. É assim que a gente dirige a vida também. Porque se você fizer o contrário, você vai bater o carro, você vai bater a sua vida, você vai destruí-la. É isso que você precisa entender. Por isso, eu quero deixar hoje aqui esses 3 inimigos. E eu quero que você reflita hoje. Será que eu estou deixando a incredulidade tomar conta do meu coração, Senhor? Meu Deus, eu tenho promessas do Senhor. Será que eu estou sendo incrédulo? Será que eu estou realmente em um estado de ânimo para receber as promessas? Eu estou vivendo no desânimo. Como é que eu estou? Será que eu estou deixando que as lembranças negativas do passado está assumindo o comando da minha vida, da minha história? Quem sou eu e como eu estou hoje? Faça essa reflexão. E quando você observar algumas coisas na sua vida, você vai ver se você está vencendo seus inimigos ou se esses inimigos estão vencendo você. E o conselho que eu te dou é: vença esses inimigos, vença, creia, escute o que eu vou lhe falar, creia, o Senhor é com você, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida, mas você precisa vencer a incredulidade com a credulidade, o crer, eu acredito. Você tem que vencer o desânimo com ânimo, força. Aquilo que Deus disse a Josué: Josué, tem bom ânimo, eu sou contigo. Aleluia, né? E as lembranças negativas do passado, você tem que viver o presente, viver o agora. Dá um passo de cada vez, porque o passado paralisa, mas o presente te coloca em movimento. E é isso que você precisa, se movimentar um dia de cada vez, tá bom? Vamos orar. Ore agora com o pastor. Ore com muita fé. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Senhor, eu te apresento cada vida, cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, recebendo a tua palavra. Continua falando a este coração e que esta pessoa possa vencer esses inimigos que têm se levantado contra a sua vida, ela possa vencê-los, meu Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Assim eu declaro que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê forças para vencer todo este mal, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê ânimo, que Deus te dê muita fé, muita coragem,
muita determinação, muita força de vontade, muita ousadia, muita presença de Deus na tua vida. Assim eu te abençoo e declaro um dia abençoado em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Olha, não se esqueça de compartilhar com 7 pessoas que você conhece. Envie esse devocional para 7 pessoas que você ama, em nome do Senhor Jesus. À tarde eu estou de volta para a oração da fé. Aí sim eu vou orar bastante pela tua vida, pela tua causa, certo? Vem orar junto com o pastor às 18 horas. Eu estou ao vivo no chat online, aqui com todos vocês no nosso canal. Forte abraço, Deus te abençoe.